Olá, gente boa do meu agrado, do canal Museu do Agricultor. Estamos aqui hoje no Sítio Limitão, no Museu do Agricultor, apresentando para vocês a Casa de Taipa do Museu do Agricultor. Esta casa ela foi feita para homenagear o pequeno agricultor, aquele agricultor familiar de uma época que não está nem tão longe, onde a gente via que tinha muita dificuldade das pessoas financeiramente. Então eles construíam essas casas aqui utilizando os materiais que tinham na região. E o nosso amigo Diego Pereira vai falar um pouco sobre como eram essas construções, casas de taipa aqui na região do Nordeste. A Casa de Taipa ela surgiu na época colonial no Brasil, logo quando os portugueses chegaram no Brasil. E desde grandes fazendas até igrejas e casas simples de sertanejos eram construídas da forma de taipa. Ou seja, taipa de pilão, como eles chamavam naquela época. A casa de taipa era feita com barro de formigueira aqui no Nordeste. Vamos falar do Nordeste, né? Nós estamos aqui na região do Nordeste. Era feito de taipa de pilão, de madeira da caatinga, como mameleiro, como flecha de agave, que é o sisal, como a aroeira para se fazer as linhas. E a maioria das casas de taipa não eram cobertas com telhas, eram cobertas com palha, de coco catolé, que era uma palmeira que nasce muito aqui na região de Serra. Quem tinha mais uma condição, cobria com telhas, mas a maioria das casas era coberta de palha mesmo. E era bem tapadinha, se fazia poucos cômodos, não eram casas grandiosas, eram casas pequenas, no porte dessa daqui mesmo. Era sempre dois ou três quartos, uma sala, uma cozinha, uma sala de janta e uma parte lá atrás onde ficava o fogão de lenha. Durante muitos e muitos anos as pessoas moraram nessas casas, porque era o que as condições das pessoas davam para fazer. Essas casas simples, de piso batido, não tinha cimento naquela época, então o chão era de barro, tinha que aguar para poder varrer. Depois colocavam folhas de alecrim ou de eucalipto, né, para poder dar um cheiro, né. E móveis quase não se tinha. Era um banco, nesse que eu estou sentado aqui, um oratório, uma mesa e uns caixão, uns baús para guardar roupa e guardar os acessórios da cozinha também. E eram poucas coisas e as pessoas viviam felizes. Ô Diego, essas casas geralmente eram feitas em mutirão. A gente chamava no adjunto, né? Geralmente as pessoas da comunidade se juntavam para fazer a casa do vizinho, do amigo, do parente. E sempre no final, quando terminava a casa, aí inaugurava a casa com um forró papilar, né? Que era justamente para pilar o piso, o chão batido, aliás, né? Não era piso, era chão batido. Então fala um pouco aí dessa tradição, Diego. Era uma festa quando eles envaravam a casa, colocavam os esteios, né? E quando iam tapar, chamavam a região todinha, naquela época, matavam um galinha, um porco, e vamos lá para fazer a tapação da casa. E eles pisavam no barro, estavam num ambiente lá, e todo mundo ia dançando, cantando e pisando no barro, porque o barro, quanto mais pisado, mais ele fica forte. Se for um barro bem pisado mesmo, fica igual cimento, bem duro. As paredes não se racham. E a casa de taipa, por incrível que pareça, é uma moradia muito segura. Daqui o tempo que uma casa de taipa venha a cair, tem que ser muitos anos mesmo e muito descuido com ela. Alguns coronéis, né, Diego? Alguns coronéis, pessoas que tinham um poder econômico bem melhor, moravam em casa de taipa. Né? A gente conhece vários coronéis na região que tinham muito gado, muita criação e que moravam em casa de taipa. Depois foi se fazendo, melhorando suas casas, até para dar aquela questão mais de status, né? Mas... na região do Mocó, onde eu moro, tem uma casa de taipa que era do meu tataravô. E essa casa deve ter uns 150 anos e ela ainda está em pé até hoje. Por isso que eu falei da segurança, porque eram madeiras enterradas no chão a mais de 1 metro de profundidade para dar segurança à casa. Falando um pouco aqui sobre essa casa do Museu do Agricultor. Como eu falei para vocês,
quis homenagear 3 famílias que eu conheci aqui da minha região, vizinhos, moradores aqui da propriedade. E essa casa aqui de Taipa foi aproveitado o material de uma casa muito antiga que tinha aqui na região e já tinha começado a cair. Então você vê essa madeira dela, a maioria da madeira, com alguma exceção, é toda dessa casa antiga. Então para você ver que o tempo não acaba, a madeira de miolo que o Matuto fala, né? A madeira de lei mesmo. Miolo de aroeira. Miolo de aroeira. As portas são de cedro, né? São portas também de uma casa antiga. Então, era uma moradia bem segura, né? E elas tinham uma questão de ser baixinha. Por que, Diego, elas eram baixinhas, essas casas? Dá pra tu explicar alguma coisa sobre isso? Porque às vezes eles não tinham madeira suficiente para fazer. Então eles tinham que fazer com o que tinham. E iam pro mato e achavam madeira curta e não dava para fazer alta a casa, aí fazia baixinha mesmo. Que era o que as possibilidades davam. Ok. Bom, minha gente, aqui o Museu do Agricultor abriu as portas para os nossos visitantes desde o dia 19 de junho deste ano. E estamos aqui mostrando a vocês um pouco do que é o Museu do Agricultor. Então, mas se você quer ver de perto essa história, se você quer sentir essa história dentro de você, do coração e analisar tudo isso, visite o Museu do Agricultor, venha aqui conhecer a nossa casa de Taipa. Valeu, gente, boa do meu agrado. Continuando aqui na sala, podemos observar um rádio. Ficou muito popular em meados dos anos 60. Eram poucas as famílias que tinham a condição de comprar um rádio, porque era muito caro. Mas quando comprava era uma festa na região todinha, um acontecimento, por que não dizer? Porque era uma novidade muito grande, né? Muitas pessoas, pessoal que não tinha muita instrução, ficava abismado. Como era que uma caixa falava? Uma caixinha falante? Como é que a gente pode? Tem uma história muito interessante de rádio da minha família, que meu bisavô comprou um rádio. E naquela época o lugar mais próximo que vendia rádio ou era Caruaru ou era Campina Grande. Ele comprou um rádio em Caruaru, mandou um primo meu trazer de Caruaru. Ele trouxe o rádio. E minha bisavó, na sua inocência e matutez, disse assim: e como é que esse rádio vai ligar? Ele vai trazer um fio arrastando de Caruaru até aqui para ligar o rádio? Olá, gente boa do meu agrado, do canal Museu do Agricultor. Estou aqui no quarto da casa de Taipa do museu. E esse quarto, ele é um quarto pequeno, mas geralmente era assim mesmo que as casas de Taipa eram feitas, cômodos pequenos. E a cama. Essa cama aqui é uma cama de campanha, né? Uma cama de arame que a gente fala, né? Porém, a cama original mesmo de uma casa de Taipa, a maioria era de vara de marmeleiro. Brevemente a gente vai fazer a cama original aqui da casa de Taipa. Mas que essa cama também era bastante utilizada na região. E se tinha, além da cama, e o colchão era de capim, minha gente. O colchão, não existia esse colchão de espuma que a gente vê, né, hoje em dia. O colchão originário era de capim, chamado capim junco, né, que era um capim que não dava coceira, né? Então eram utilizados geralmente esses panos de chita mesmo, bem coloridos. Inclusive toda feira do interior nordestino, você via na feira aquele monte de colchão. Para mim era o que era mais bonito na feira, era a parte dos colchões. Era um mundo de cores. Para uma criança, aquilo era maravilhoso. Eu gostava de ir na feira com minha mãe só para ver os colchões. E a gente ficava louca para que a mãe comprasse um colchão daquele ali, né? Também tinha um dos móveis que não podia faltar, era o pinico, né? O pinico que durante muitos anos foi usado por todas as famílias, né? Pobres, ricas, aliás, mais as ricas, porque o pobre geralmente ia lá no matinho mesmo, né? Mas para aqueles que queriam ter um certo conforto de não sair à noite para ir urinar, aí usava o pinico ou urinol, como se dizia na época, né? E também geralmente tinha um caixão de guardar as roupas, né? As roupas, os lençóis, né? Era um caixão simples, geralmente feito de madeira de cedro, de aroeira, onde eles colocavam as suas roupas, os seus forros de cama, tudo muito simples. Aqui são as apragatas, né? As apragatas do morador, você pode reparar, de couro, né? Que para a vida do campo, a luta diária tem que ser um calçado forte e resistente. E o chapéu de palha não poderia faltar, que era para a pessoa se proteger do sol. Então uma vida muito simples, mas uma vida saudável, onde as pessoas viviam com dignidade. Então isso aqui, a Casa de Taipa do Museu do Agricultor quer representar isso, a simplicidade e a dignidade do nosso nordestino.
Agora nós estamos aqui na cozinha, vamos conhecer como era que o pessoal daquela época cozinhava, né? A gente vê aqui como peça fundamental da cozinha o fogão. Fogão de lenha de taipa também. Todos os utensílios eram de barro. As panelas de barro, cuscuzeira, os alguidar, que é esta peça aqui, ó, que era como se fosse uma bacia. Era como se fosse, não, é uma bacia. É uma bacia que era utilizada para lavar prato, lavar roupa. E às vezes também para torrar a farinha. O chaleiro de ferro, né? O bule de ágata, para se coar o café. A cuia, né? Que era uma cabaça. Quando se quebrava, eles ainda costuravam para aproveitar. Eles aproveitavam tudo. O tacho de ferro, a colher de pau, o pegador para tirar as brasas do fogo, o pote, os pratos. Eram poucas as pessoas que tinham prato de vidro ou de louça. Eram sempre esses pratos de ágata. As panelas de ferro também, que já, isso aqui já é mais novo, viu? Antigamente era mais barro. A marmita de zinco, também para ferver água. As coisas da cozinha era mais funcional, eram mais utensílios pequenos do que mesmo móveis.